Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro, ok? É um encontro de direcionamento, vou chamar assim. Um encontro para que você finalmente encontre o seu norte aqui na internet. E eu quero começar contando uma história que aconteceu há poucos minutos. Realmente, antes de eu entrar aqui na live, alguém. Na internet. E eu quero começar Peraí que eu tô me contando uma ouvindo história. Aqui. Maravilha. Então, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, gente, sério, há uns 30 minutinhos atrás, de uma pessoa que veio do Instagram. Normalmente a gente tem a nossa equipe, ajuda a responder, mas eu tava aqui no computador, vi a mensagem da pessoa falando que veio no meu Instagram, daí eu falei, deixa eu já dar um oi aqui para essa pessoa. E coincidentemente, ela vai assistir a reprise, porque ela tinha um compromisso daqui a pouco, né? Na hora que a gente falou. Mas coincidentemente, ela me trouxe exatamente a questão que eu vou tratar aqui nessa aula para vocês, que é: eu quero viver do digital, eu quero digital, só que por onde eu começo, o que eu faço? No caso dela, ela mora nos Estados Unidos. Ela já começou. Ela estava contando para mim e eu quero abrir esse encontro para vocês falando exatamente isso, porque eu acredito que é o que muitos de vocês enfrentam e é o que foi que nos fez criar a Digitalizei, que é essa perturbação que as pessoas estão sentindo, esse excesso de ansiedade com tanta informação, com tantas possibilidades, né? E principalmente nós que temos mais de 40 anos, que é a grande maioria do nosso público, se sente ainda mais perdido nesse nessa loucura. Por quê? Porque quando, por exemplo, o meu filho, vou comparar, tá? O meu filho tem 10 anos. Claro que vai mudar muito até o meu filho chegar a ter 40. Vai saber, eu acho que os Jacksons já vão existir, os carrinhos vão estar voando. Eu acho de verdade que o negócio vai estar muito doido. Eu vou estar lá com meus 80 e pouco só vendo. Será que eu vou dirigir um carro? Será que eu vou dirigir um carro que voa? Vamos ver, né? Enfim, gente, o que eu quero dizer? O meu filho, ele nasceu em outra era. Então, ele tá, ele já nasceu em meio a tantas mudanças, né? E com um mundo que anda numa velocidade que é completamente diferente do que aconteceu com a nossa geração, né? Quando eu nasci, né, tinha uma TV em casa que passava, só ali tinha meia dúzia de canal. Muitos de vocês sabem o que é isso. Boa noite, Maria. Boa noite, Jorge. Boa noite aos que estão chegando aí. Sejam muito bem-vindos. Eu estou contando uma historinha para vocês do que aconteceu hoje, um pouquinho antes de eu entrar na live, para até para ilustrar para vocês isso que está acontecendo. E essa pessoa, ela me deixou vários áudios contando essa ansiedade. E ela falou: Michelle, eu quero muito viver do digital. Eu quero muito viver do digital. Eu sei que é possível, mas eu já comprei tanto curso. Eu tô cansada. Um dia é o GPT, outro dia é o Cloud. Eu já não sei para onde olhar. E eu vi os seus vídeos, você falando que existe um direcionamento e senti confiança em falar com você. Daí eu falei para ela: bom, coincidência ou não,
né? Hoje eu tô fazendo uma aula exatamente sobre isso e falei para ela: você encontrou, né, dessa vez uma pessoa que realmente vai te direcionar com clareza. Então, deixa eu colocar aqui na minha tela para vocês o que que a gente vê no digital no momento. Gente, é é falta de clareza, né? As pessoas estão como se fosse uma selva de possibilidades e as pessoas tentando muita coisa nesse meio e se frustrando, se frustrando, se frustrando, frustrando. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Como vocês realmente começarem no digital, mesmo se vocês têm mais de 40 anos, mas sem tentar aprender tudo ao mesmo tempo, sem tentar entender todas as ferramentas, até porque não dá, gente. Não dá, chegou num nível eu ensino para eu que ensino para vocês. E eu tenho que tomar até um certo cuidado, porque o meu Instagram, tu abre é só inteligência artificial. Então, se eu não cuidar, daqui a pouco eu tô perdidona ali. E também tô querendo trazer para vocês tudo quanto é ferramenta. Eu tenho que muito tempo, muito momento me frear, sabe? E falar assim, não, para aí, vou confundir, né? Então, às vezes para mim é confuso. Então, o que que vocês estão vendo a minha tela, né, gente? Então as pessoas entram no digital e isso, ó, são 10 anos de digital, eu e o Wesley, tá? E eu comecei ainda 2 anos antes de começar a ser sócia do Wesley. Então, gente, já já tinha muito, né? Vou para dropshipping, faço e-book, vou para afiliado, tinha muito disso já. Agora, com a inteligência artificial, ficou pior ainda. Então, é tanta possibilidade, é cada um falando uma coisa que as pessoas vão ficando tontas. É como se fosse assim, é ruído, 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 ruído. Eu acho que essa imagem representa. Peraí, deixa eu só colocar. Essa imagem representa bastante, né? O problema não é falta de oportunidade, gente, é oportunidade demais. É, a gente tá vivendo o oposto de quando a gente nasceu. Ó, isso aí dá um post, né? Então, antes era hum, quase nada de oportunidade. Hoje, vocês têm, a gente tem zilhões de oportunidades. Concordam comigo ou eu tô falando besteira? Faz sentido para vocês? Então, o que acontece? Primeira coisa que vocês precisam entender, gente, o digital em si não é uma profissão, é um ambiente. Trouxe um exemplo bem didático aqui para vocês, tá? Deixa eu só abrir o chat aqui para. Ué, por que que eu não consigo ver o chat enquanto eu tô aqui? Ah, não sei, eu acho que eu tenho que parar de dividir. Deixa eu só ver aqui rapidinho, gente. Ah, ok. Beleza. Tá. Tá funcionando. É só porque acho que assim vai funcionar melhor. Beleza. Então, gente, ó, por exemplo, a mesma coisa no digital, vou dar um exemplo da saúde. Na saúde, você não tem só médicos. Você tem enfermeiro, você tem gestor hospitalar, você tem assistente, você tem o médico. E a mesma coisa no digital. Tem várias profissões. Então, você tem copywriter, tem gestor de tráfego, tem web designer. E o que que tem que ficar muito claro, né?
cada um tá cumprindo um papel. Então, quando o enfermeiro tenta ser médico, vou trocar um pouco, né? Porque são muito próximos, mas vamos lá. Quando o gestor hospitalar tenta ser cirurgião, sem ter experiência, tudo pode ser. Provavelmente não vai funcionar. Então, dentro do digital, também você precisa se especializar na sua profissão. E o que eu mais vejo, gente, é a galera pulando de galho em galho. A cada oportunidade, tentando uma nova coisa. E no final, não aprende nada, não se especialize em nada e só vai ficando cada vez mais frustrado no meio do caminho, até o ponto que a pessoa acha que o problema é dela, é ela. Aí que mora o perigo. É quando vocês chegam nesse ponto de achar que o problema é vocês. Porque aí você começa a colocar na sua identidade toda essa essa velocidade, essa proposta que o sistema tá te trazendo, mas eu garanto para você, vou falar assim, gente, 99% das vezes não é a pessoa, tá? Não é a pessoa. É que falta direcionamento, falta constância, falta ir a fundo, e esse pular de galho em galho leva as pessoas por um caminho extremamente perigoso de para e começa, para e começa. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, gente, como que as pessoas ganham dinheiro no digital? Basicamente, tem duas portas, tá? Conforme vocês estão vendo aí na tela, tá? Então, a pessoa pode vender produtos ou serviços ou ofertas. Qual que é a diferença de um produto para uma oferta? Normalmente, quando a gente fala por exemplo, um infoproduto, a própria Digitalizei que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Vocês já estiveram na nossa aula, eu apresentei para vocês a Digitalizei. A Digitalizei é uma oferta, é um infoproduto, né? Um produto que ele é entregue digitalmente, então é uma oferta. Então a gente tem negócios e vendas. Então, a gente tem ali, envolve produto, envolve cliente, serviço. Você pode vender um serviço, você pode vender uma oferta, que é online. Então, tô olhando a Lucilei aqui. Vai que a Lucilei, essa moça que falou comigo é confeiteira. Ela pode criar um produto da, de ensinar a, a, a profissão dela e isso vai ser vendido para as pessoas. Então, isso também é uma forma de se posicionar no digital. E depois, gente, tem a porta de serviços e profissões, né? Então, que é quando a empresa tem um problema, você aprende a resolver e a empresa paga pela solução. Então, até hoje eu vi um vídeo muito legal de um gringo aí na rede que ele estava falando, né? Que ele tem certeza que se você aprender o mínimo de A, e for para uma empresa e conversar com ela, eu consigo resolver o teu problema X e te economizar X, você me dá uma porcentagem dessa economia, as empresas aceitam, porque as empresas estão precisando disso e as empresas não encontram profissionais no mercado para ajudá-las nesse sentido. Então, você ajuda uma empresa, pode ser com gestão de tráfego, com automação de tráfego, você pode fazer um aplicativo. Eu vou mostrar amanhã na aula da Digitalizei, a gente
vai entrar um pouco mais a fundo, eu vou mostrar como fazer os dashboards, né? Que antes você tinha que pagar uma ferramenta, era super complexo de fazer lá pelo Google. Nossa, você consegue fazer em minutos, apresentar dados. Eu estou fazendo aqui um dashboard meu do meu dia, das manhãs sagradas, junto com as minhas atividades. Então, tudo isso você pode oferecer como solução para as empresas. Ah, Michele, mas e se é tão fácil, por que que o empresário não vai lá e faz? Porque não tem tempo. Muitas coisas, gente, eu até, quando eu tava dando aula para os alunos, né, eu falei, gente, eu tô ensinando, já peguei um monte de site para fazer e não tem um site da Michelle Jacobs. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Então, por quê? Porque o empreendedor está envolvido com várias frentes e não sobra muitas vezes tempo para ele aprender, pensar. Tudo leva tempo, gente. Tudo leva tempo. Então, teoricamente, gente, a gente tem essas duas portas. E aí já é uma das grandes escolhas que você tem que fazer, para que lado você quer ir, né? Pode ser também que você tenha uma profissão e queira entender mais sobre o digital. Hoje também, exatamente hoje, bem interessante isso. A gente estava conversando com um advogado e ele estava contando pra gente, quando a gente explicou do nosso produto, ele falou: Cara, há um ano atrás eu era o cliente perfeito de vocês. Ele falou: Eu tenho 42 anos, o meu escritório de advocacia, ele tem mais de 10 anos no mercado. E eu vendo essa galera toda no digital, e eu falei, gente, eu preciso levar o meu escritório pro digital. Mas o que ele falou, quando eu comecei a pesquisar, era um monte de palavra que eu nunca tinha ouvido falar. Vários termos. Ele falou assim: parece que eu precisava de um dicionário para falar com as pessoas, porque elas falavam, parecia que estava falando grego. É um monte de sigla, orgânico, pago, CPM. Gente, se você não tá no meio, para mim é tantos anos, parece que tá falando grego. Então ele falou assim, e aí ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou: eu tive que comprar muito curso até aprender. E vocês estão resolvendo esse problema. Então, não é que você vai entrar na Digitalizei. Eu espero que não precise de mais nada. Mas, claro, a gente está sempre querendo aprender, né? Mas, inicialmente, teoricamente, você vai ter na plataforma tudo o que você precisa para dar. Por isso que o nome é Digitalizei, para dar os primeiros passos certos no digital. Entendeu? Então, ele falou, cara, tá, hoje em dia ele já tava ali, ah, tô fazendo isso no orgânico, já tô fazendo meu tráfego pago, mas no início ele falou, tive que atirar para um monte, para tudo quanto é lado, e aí aos poucos eu fui aprendendo, tirando um pouquinho de um curso, tirando um pouquinho do outro, mas quanto investimento até a pessoa chegar nisso? E é o mesmo caso dessa senhora que falou comigo dos Estados Unidos hoje. Ela tá cansada. Ela tá cansada. E aí o que que acontece, gente? E é natural, tá? Eu não estou falando que é errado. Até porque alguns meses atrás eu estava fazendo isso, né? Que é um modelo do mercado. Até alguns, por exemplo, se eu tenho um curso de cloud, só de cloud, eu vou ir para a internet falando que as pessoas têm que usar cloud, que o cloud é o melhor. Por quê? Porque o meu produto é o cloud. Então, isso acaba enviesando muito
o curso, a mentoria, né? Não dá abertura para a pessoa tomar suas próprias decisões. Aí você precisa investir, chegar lá para, putz, o cloud não é a ferramenta que eu queria. Só que agora eu já investi. Aí fica lá, um cemitério de cursos pela metade. Deixa eu ver aqui as. Legal, Maria. A Maria já está fazendo o ABC do digital. O pessoal está gostando mais do que eu esperava, hein? Vou fazer mais algumas coisinhas no ABC do digital, então. Olha que bom que está tendo sucesso. Que bom que está tendo sucesso. Então, a Maria já aprendeu, né? Que quem quer trabalhar com digital tem que ser organizado. Bagunça não combina. Então, gente, e outra coisa que eu quero que fique claro para vocês, né? Que IA não é uma profissão. IA é a alavanca para escrever, para exercer a sua profissão. Tô vendo aqui na minha frente a Maísa. A Maísa tá ficando boa em imagens no GPT. Hoje ela tava me mandando lá. Ela falou para mim: Nossa, eu tô aprendendo. E tá aprendendo mesmo. Cada vez ela vai tirando imagens melhores. E como que aprende? Fazendo e errando. Então, a pessoa vai desenvolvendo um olhar mais crítico. Aí traz lá no grupo pra gente, essa imagem ficou legal, essa imagem não ficou legal. E aí você vai desenvolvendo um olhar mais crítico. Paralelamente a isso, as inteligências artificiais, elas vão melhorando no meio do caminho e nos ajudando cada vez mais. Então, a IA, gente, veio para suportar, né? Então, dar apoio nas tarefas manuais, dar mais velocidade, nos dar mais capacidade de execução, ok? Então, hoje, fazer um brainstorm, tu tem várias ideias, né? Várias ideias, mas ainda quem dita o caminho é você, por isso que você tem que entender o que que eu vou começar a fazer na Digitalizei agora. Eu vou explicar o que é funil de vendas. Eu vou explicar alguns conceitos de marketing que são extremamente importantes para se você for trabalhar com várias das áreas, porque não adianta você ir para IA sem entender esses conceitos. Aí fica um material generalista, não fica um material legal. Então é tudo isso que a gente vai trazendo na Digitalizei, né? Mas sem hype, sem excesso de informação, para que vocês possam ir acompanhando. Até por isso que a gente está liberando aos poucos, para você não entrar lá e ter aquele, né? Não se sentir mais uma vez dessa forma. Não é isso que eu quero. Não é isso que nós queremos, né? A gente está trabalhando. Então, gente, virar especialista em IA. Tem uma moça que de vez em quando aparece, né? Eu não sei o nome dela, mas postagem para mim. Aí ela põe lá, olha o que eu criei com a IA essa semana. Aí você vai olhar lá. Eu falei, meu Deus, não vai usar nada, né? Tipo, fica criando coisas só para mostrar na internet. E aí não é para isso que a IA serve. A IA serve para gerar valor, para você pesquisar, para você fazer pesquisas de mercado, para você estruturar campanhas, para você automatizar tarefas. Só que tudo isso tem aprendizado e tudo isso leva tempo, não é como a galera começou, né, falando no digital. Entendeu? E aí, gente, sabendo disso, que é a pergunta que essa moça que eu falei no WhatsApp, ela tem que se fazer. Qual que é o melhor caminho que faz sentido para mim?
não a ferramenta que está em alta, não a profissão que está em alta. Até porque as ferramentas vão mudando muito rápido. Antes era o cloud, agora já passou o hype do cloud, daí já estão falando em outra. Imagina se você for entrar nessa loucura de querer aprender. Claro, gente, temos pessoas que são especializadas nisso. Quem é especializada nisso tem a obrigação, né? Então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho uma certa responsabilidade com vocês. Então, eu tenho que testar mais ferramentas, eu tenho que estar mais em cima. Mas é como se aqui na Digitalizei a gente fizesse uma curadoria para você, né? Uma curadoria para que você não precise ficar nessa loucura desse hype. E eu vou conseguir fazer uma curadoria de tudo? Provavelmente não, porque o mercado tá muito. Eu até fiz um vídeo, gente, né, sobre uma possível bolha, né, que já a gente já tá ouvindo falar. Deixa eu só ver aqui. E é uma possível bolha, né, que tava essa coisa de tem que usar IA, tem que usar IA, tem que usar IA, e algumas empresas acabaram investindo muito dinheiro sem necessidade, demitindo pessoas sem necessidades e agora estão recontratando, porque é, veio aquele boom, né? E a gente sabe por que acontece isso. Essas empresas precisam de dinheiro, então quanto elas mais puxam, quanto mais as pessoas falarem, mais dinheiro elas fazem. Mas claro, né, gente, a tecnologia vai ficar. Eu tô falando que esse hype, como o pessoal começou a falar, que tudo vai ser IA, que tudo vai ser feito que você vai conseguir substituir. Eu entrei em um certo momento numa paura. Quantas pessoas do time eu vou conseguir substituir? Eu tenho que fazer esses agentes. Não, não, não. Daí eu falei, chega. Aí chegou o momento que eu falei, chega. Tu vai ficar louca. Tu vai ficar doida. E foi daí que eu comecei a sentir. E aí começou a vir cada vez mais alunos para mim, né? Michele, começava no dropshipping. A Roselma é uma que tá aqui, ó. A Roselma é uma que é ex-aluna do meu treinamento de dropshipping. Agora ela tá no clube de alta performance, tá aqui na Digitalizei com a gente. E ela entrou no drop, só que não tinha nada a ver com ela. Nada, nada a ver com ela. Só que daí ela já tinha entrado, aí já tinha investido tempo. E como acontece isso, gente? E foi aí que o meu coração, quanto mais eu comecei a ver isso, mais o meu coração começou a apertar. Até porque eu não tenho controle, né? Não tem como fazer uma avaliação de todo mundo antes. Para aí, deixa eu ver se o teu perfil vale para dropshipping ou não, né? Não, não, não tem nem como. Então, muitas pessoas, e aí eu e o Wesley começamos a pensar: caraca, cara, esse não é mais o caminho. Até porque essas profissões, agora um ponto muito importante, me escutem aqui. À medida que mais ferramentas, mais coisas vão acontecendo, o mercado vai ficando mais maduro. Então, cada profissão, ela exige mais profissionalismo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu entrei no digital, vou fazer aqui 10 anos atrás, qualquer coisa que tu colocava no ar vendia. Qualquer coisa. Hoje, o tráfego pago, eu acho que é 100 vezes mais caro que na época que eu conhecia, que eu comecei. Você tem que ter muito mais maestria. Agora, fala-se, tá todo mundo que eu tô assim, ó, tô por aqui com isso. Os tal dos 100 vídeos.
de postar 100 vídeos no Instagram por dia. Eu falei, gente, esse pessoal tão doente da cabeça. Isso é mais loucura ainda. Onde é que vai chegar essa internet? 100 vídeos. Um guri lá de 20 anos postou, mas não tem filho, não tem conta para pagar, provavelmente, né? Fica só no quarto, ali com a luz na cara. Deve virar a madrugada que essa galera, tu olha o computador ali, a mesa deles é um Red Bull do lado do outro. Não sei nem como não caem duro do outro lado. Então, a gente precisa ter cuidado. Mudou muito. Então, precisa, se você for lançar um produto digital, precisa de profissionalismo. Se você for ser gestor de tráfego, precisa. Então, cada profissão precisa de. Você precisa se desenvolver mais para essa profissão. E é aí que eu acho que também a Digitalizei vai fazer cada vez mais sentido para você testar esse caminho antes de você. Por exemplo, como essa moça já está investindo há 2 anos. O tempo passa, gente. 2 anos vale muito. 2 anos vale muito na vida da gente, né? Então, como que a gente começa a entender? Deixa eu só ver os comentários aqui que eu gosto de ver. Quem não sabe o que está fazendo vai se perder dentro desses 100 vídeos no Instagram. Vício total. Nossa, gente, nem, nem me fala. Né? Olha só, a Maria faz costuras criativas. Olha quantas possibilidades ela tem dentro da internet para colocar o trabalho dela, para colocar o trabalho dela no ar. Quando ela entender mais de Instagram, quando ela pode entender de TikTok, mas ela precisa, né, ter uma orientação nisso, senão se perde lá nos 100 vídeos, né? Tem que também fazer o conteúdo disso, né? Tipo, anota aí pra mim, Maísa. Faz esse favor pra eu fazer esse vídeo aí, ó. Esse aí vai ficar legal. Tipo, você vai se perder nos 100 vídeos ou vai fazer o que importa? Né? Que tá todo mundo falando, tal, os 100 vídeos. Então, primeira coisa, gente, vocês têm que olhar. Você que tá aqui assistindo agora, ao vivo comigo, a reprise, olhar pra você. O que que você prefere? Você gosta de vender produtos? Ontem. Uma ex-aluna nossa falou comigo: eu gosto de vendas. Ela me deixou um áudio: eu gosto de vendas, eu gosto de vender. Você já começa a ver o perfil da pessoa, entendeu? Tem gente que gosta mais de trabalhar nos bastidores. Michele, pelo amor de Deus, eu não quero uma câmera. Deus o livre, eu não ligo nem o Zoom na live contigo. Tá? Então, o caminho é um caminho diferente, né? Michele, eu sou. Hoje, uma aluna postou ali no. Eu postei até no Instagram, depois vão lá no meu Instagram. Eu fiz o print, que ela ficou surpreendida com o diagnóstico vocacional dela. E eu achei interessante porque ela falou assim: Cara, eu não sabia dessas minhas habilidades. Eu não sabia das minhas habilidades. Por sinal, quem já fez aí, que tá aqui na live, que já fez as habilidades de ouro? Deixa eu ver aqui. Quem? Todo mundo já fez as habilidades de ouro? Senão eu vou pegar o agente aqui e passo para vocês. O agente das habilidades de ouro, tá? Então, que momento você tá na sua vida? Você tá procurando renda extra? Você quer fazer uma transição de profissão? Você quer ser empreendedor? Você precisa de clareza disso, gente. Senão você vai atirar para qualquer lugar. Você acha que vai pegar um alvo? Não vai. Direção. Precisa de direção. Vamos, um atirador. Se ele não souber para onde ele tá atirando, já Elvis.
né? Então, foi muito legal essa postagem da colega, porque ela ficou impressionada, ela entende de processos, etc. Então, gente, tudo, tudo depende, ó. Eu coloquei aqui para vocês, né? Uma uma mulher que tem 47 anos, que tem um emprego, um emprego estável, não vai ter tanto tempo livre. Então, isso tem que ser pensado. Hoje em dia, pô, uma loja de dropshipping, né? Para quem, por exemplo, quero. Então é melhor ir pela Shopee do que você montar todo um negócio se você não tem todo tanto tempo. Então, aí você pode ter um autônomo que depende 100% do tempo dele e quer escalar, quer reduzir a dependência, né? Do só ele atende. Então, vão ter vários perfis e você se comparar, a Maria se comparar com a Maísa, a Zilma se comparar com a Roselma, a Valéria se comparar com o Jorge, só vai dar BO. Só vai dar BO e vai causar o quê? Que eu falei? Frustração e vai levar vocês desse lugar, para esse lugar de o digital não é para mim, não funciona. Gente, ó, vai sair amanhã essa postagem. Saiu uma reportagem de uma revista super famosa dos Estados Unidos, a Business Insider, falando que bem interessante que a inteligência artificial tá favorecendo quem tem mais de 40 anos. Por quê? Porque a gente tem mais repertório, porque a gente tem mais experiência. E antes a tecnologia estava só na mão dos jovenzinhos, porque eles tinham mais habilidade e tal. Agora a tecnologia tá colocando no mesmo patamar, e daí o artigo falava que a experiência tá ganhando experiência, habilidade de lidar com os clientes, resiliência, poder de negociação. Tudo isso são coisas que a gente vai desenvolvendo com a idade. E aí tem tudo, né, gente? Tem a nossa realidade. Vou dar o exemplo, eu postei o exemplo da Adriana lá no grupo dos Digis, né? Que a Adriana, ela tava ali, né, com a loja de dropshipping e tal, mas estava numa urgência financeira. Eu falei, mulher, dei a técnica para ela, vai bater de porta em porta, vai fechar site, depois tu volta, tu precisa de dinheiro urgente. Loja precisa de marketing, precisa de mais tempo, é uma construção de longo prazo, é uma construção sólida. Tu não vai desistir da tua marca, mas você precisa fazer dinheiro agora. Então, você tem que conectar tudo, a tua história, como você funciona com a sua realidade, tá? Na minha opinião, você tendo uma mentalidade, porque também tem isso, tá? E até o Wesley deu uma ideia super legal, só tem que a gente ver como fazer isso. Mas ele deu uma ideia de ter um módulo lá, mental do digital, algo assim, sabe? Porque você tem que ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de eu vou testar, não tenho medo de errar. Então, tem algumas coisas. Então, a mentalidade digital mais o direcionamento, você indo para o lugar certo, é a receita perfeita. E aí, para isso, dentro da Digitalizei, né, a gente criou o método DVO, que é esse que eu tenho falado para vocês, que os alunos estão fazendo. E o que que ele faz? Ele te dá.
Ele pega a dimensão da tua vida, o que te move, como você funciona e dá a orientação de como você e te acompanha nesse processo, né? De como você vai que para onde você tem que ir. Por exemplo, eu quero trabalhar com infoproduto, eu vou precisar de tráfego pago, eu vou precisar entender um pouco de marketing, eu vou precisar ser bem organizado. Então, tudo isso ele vai te orientando, tá? Então, o DVO, ele vai traçar o teu perfil, vai te sugerir uma trilha principal, as trilhas alternativas e vai te dar um plano de entrada para você começar no digital. Aí é diferente. Aí você começa com direcionamento, que foi o que a gente já deu um gostinho para vocês com as habilidades de ouro. O pessoal tá colocando as habilidades de ouro lá no DVO agora. Eles estão ficando amigos. Eu vi os alunos fazendo isso, colocando as habilidades de ouro lá. Eu até achei que. Desculpa, gente. Desculpa. Eu até achei que ficou uma continuação muito legal. Muito legal mesmo, né? Então, o que que eu quero que vocês entendam? Vocês não precisam escolher ficar pipocando de galho em galho. E você precisa escolher uma porta de entrada e daí você vai traçando o seu caminho no digital. E qual que é a proposta da Digitalizei, né? É você ter um, um caminho dentro do mesmo lugar, né? Que esse caminho esteja no mesmo lugar, para que não aconteça o que está acontecendo com tantas pessoas. Eu tenho que comprar 5, 6 cursos, investir numa mentoria e ficar catando de um monte de vídeo no YouTube para eu tentar chegar em algum lugar. Aí a pessoa pula de curso para afiliado, de curso da Shopee, vai para tráfego, volta, curso de IA, eles ficam esse emaranhado, né? Muito conhecimento e quase nada de execução. Que eu falei, o computador da pessoa vira um cemitério de curso, sabe? Vira um cemitério de cursos parados lá. E aí vai causando esse sentimento de nossa, eu pego e não termino nada. Gente, não adianta, fica uma vozinha lá atrás. A cada curso que você compra, que você não participa, que você não põe em prática, hoje a Maísa falou pra mim isso, ali, né? É dinheiro parado, é como se você não deu valor para aquilo. A vida tá olhando, o universo tá olhando. Ah, mais um curso que vai ficar parado, então tá. O Jorge falou que sempre trabalhou em departamentos financeiros. Oferecer produtos ele até sabe. Então, ele quer aprender como automatizar tarefas e vender produtos financeiros para as empresas. Então, tem muita possibilidade, Jorge. Muita possibilidade mesmo, né? Então, de você conhecendo a dor, né? Porque é legal, porque nesse lugar que você tá, você conhece a dor. E ninguém melhor que você, né, para pôr lá numa empresa, olhar e falar: haha, esses caras, isso aqui dá para melhorar. E aí você entra lá na IA, faz um brainstorm, pode desenvolver um aplicativo, pode desenvolver. Gente, muitas vezes um GPT, que nem o DVO, ajuda pra caramba uma empresa. Eu tenho até que terminar o dos afiliados, né? Que eu não terminei ainda. Passar para vocês. Então,
o caminho da Digitalizei, ele é muito mais linear, né? E a proposta do nosso ecossistema é que por bastante tempo você não precisa investir em mais cursos, mentorias, que você consiga, dentro do nosso ecossistema, evoluir no digital. Então, né, a gente vai de você para o método DVO, para trilha recomendada, aprendizado, execução e para você monetizar. E algumas pessoas não vão querer chegar no ponto monetização, né? Porque eu tô numa empresa, tô feliz, eu só quero me atualizar com o digital. Tá tudo certo, até porque deveria, né? Mesmo se você tem um emprego estável, você deveria, porque o futuro não está estável. O seu emprego, ele é estável agora. Agora. Até aqui, gente, a gente que tá no digital, tá mudando tudo muito rápido. Então a gente tá em outros tempos, né? Tempos que não dá para botar todos os ovos na mesma cesta. Tempos que a gente quer mais liberdade. Quem não quer trabalhar de qualquer lugar, né? Agora as empresas, depois teve aquela onda da pandemia, aí tá todo mundo voltando para escritório. Eu tava lendo que São Paulo já 95% dos empregos já estão já estão de novo nos escritórios, né? As pessoas já têm que se locomover. Então, quem não quer, né? Poder ser dono do seu horário, poder dizer. Uma das coisas que eu mais amo no digital, e assim, é isso assim, sempre quando eu comecei a trabalhar, sempre foi meu sonho, né? Não ter que pedir férias, sabe? Não ter que pedir férias. É um dos cheques que eu queria dar na vida, assim. Não ter que ficar pedindo férias, sabe? Ficar fazendo conta. Agora eu tenho por causa do meu filho, né? Porque aqui na escola não dá para tirar a criança e tal. Mas, né, conseguir conquistar isso. Então, cada um de nós aí almeja também, né? Não é nem nada só, às vezes não é nem só financeiro, né? Tem toda essa parte. Então, gente, informação, o que eu falei até agora, né? Informação sem direção gera o quê? Ansiedade, que é o que muitos de vocês estão vivendo no momento, tentando atirar para tudo quanto é lado, sem, sem, sem ter uma direção. Michele, é tu que vai dar a direção? Não. Eu treinei por mais de 2 semanas. O nosso agente tem uma documentação bem complexa por detrás. E agora, com mais e mais pessoas usando, ele vai ficando mais inteligente para direcionar vocês, porque uma IA bem direcionada vai direcionar muito melhor que eu. Tem gente que já está usando o DVO até como psicólogo, né? Eu falei, gente, calma, não é a proposta dele, mas se ele tá ajudando, né? Tem uma aluna lá que ela tá usando o DVO para tudo. Daí eu falei, tá bem. Eu falei, gente, que se tu der papo, ele vai contigo, porque ele é um acompanhamento também, ele vai te acompanhando na jornada, porque ele já conhece o teu perfil. Então, e o que que a gente faz na Digitalizei que é diferente, né? Direção com execução para gerar movimento. E movimento, gente, falo para vocês, movimento é o que vai botar dinheiro no bolso de vocês. Não é comprar o curso e não fazer, não é, não é, não é, não é, não, não é. Então a gente tá aí para incentivar vocês. E como que funciona a Digitalizei, tá, gente? Então nós temos o nosso ecossistema, como eu falei para vocês, ele tá sendo construído. Por sinal, essa turma de agosto é uma turma super especial, que são os embaixadores.
Então, a gente tem aqui alguns Digis que foram os fundadores, né? Participaram da mesa de fundadores. Eram antigos alunos nossos que já confiavam no nosso trabalho. E eu vou ser eternamente grata, porque quando eles entraram não tinha nada. Gente, eles compraram um conceito. Não tinha nem login. Não tinha nem login. E a gente não recebeu nenhum reembolso. Então, assim, eu falo que eu vou ser eternamente grata a eles. Eu acho que os Digis, Gratíssimo. os Digis aí nem sabem, né, de a importância que eles têm na nossa vida. Vão ter para sempre, né? Então, eles compraram sem nada. Hoje em dia já tem a Digitalizei, já é uma estrutura, né? Então a gente já tem lá o método DVO pronto, que está sendo cada vez melhorado. A fundação, que é o ABC do digital. E até tava falando, né, que o ABC do digital tá fazendo mais sucesso do que eu esperava. Por quê? Eu vejo que muitas pessoas barravam por não saber se organizar num computador, por não entender as ferramentas, que é coisa que a gente vai aprendendo no meio do caminho. Por sinal, vai ter um aluno que é empresário que vai dar uma aula muito legal para vocês sobre isso, porque ele também percebe que a maioria das pessoas se perde. Daí eu pedi para ele dar essa aula. Então, a nossa proposta também é trazer bastante convidados. A mulherada, por causa do meu lado feminino do É Com Elas, também vai ter uns convites especiais aí. A gente vai ter semana que vem, já já vou dar um spoiler para a mulherada lá no meu clube de alta performance, vai ter uma convidada muito especial de vendas, uma espanhola, que é uma fera em vendas. Então, ela vai falar de vendas e eu vou convidar a galera da Digitalizei para participar. As trilhas práticas, então, você tem ali o DVO que vai te direcionar e você tem as trilhas práticas, né? Vão ser focadas no seu território, se é a porta de, se é o território de vendas, se é o território de prestação de serviço, se é que você só quer melhorar um pouco do seu conhecimento para agregar dentro do teu trabalho no momento. Então, tudo isso, né, o DVO vai te direcionando, né? Então, por onde que eu começo? E aí, gente, execução e acompanhamento, né? Então, a gente tem aulas toda quinta-feira, a gente tem amanhã, né? A gente tem encontro, na verdade, como a gente tá bem no começo da escola, a gente está tendo mais de um encontro por semana. Por exemplo, amanhã vai ter comigo e depois com o Wesley, né? Porque a gente tem uma coisa que a gente traz para vocês, né? Que é essa turma de embaixador também está tendo a possibilidade de ser afiliada. O que que é um afiliado, gente? Você pode vender a Digitalizei e ganhar comissão em cima disso. Então, por exemplo, esses dias, uma aluna ganhou comissão de R$ 420, se eu não me engano. R$ 420 por uma venda. Então, quantas pessoas vocês conhecem que estão perdidas na internet que precisa de caminho? Eu tenho certeza que cada um de vocês aí, pelo menos uns dois, três, conhece. Então, isso também é para te alavancar, para você gerar renda para poder investir dentro do seu negócio digital, etc. E daí a gente tem uma trilha completa para você vender, poder vender a Digitalizei. E é um ganha-ganha, né? A gente ganha, que a gente tem mais volume. Em breve eu quero ter um marketplace onde vocês podem oferecer serviços um para o outro. A gente pode oferecer externamente para as empresas, né? Esse aluno vai fazer um trabalho bem feito, porque ele tem um selo Digitalizei. Então, num futuro não muito longe, né? Então, as pessoas vão poder falar na internet, ó, eu sou formada pela Digitalizei, que é uma escola séria, que sabe que faz uma entrega, que forma os alunos com seriedade.
Opa, então vou pegar o serviço desse cara, que eu sei que não é, não é só marketing, né? Então, e comunidade, né, gente? Que é a gente unir todos vocês. Então, a gente vai se conhecendo. Muito em breve vamos ter eventos ao vivo também para estar mais próximos de vocês, né? Então, o próximo, a nossa próxima ideia é começar a fazer os bootcamps, que é o bootcamp, é quando você, tô conversando com uma pessoa para fazer o convidado para fazer os agentes, né? Trazer para vocês. Então, tem bastante coisa que vai acontecer. A gente está só no iniciozinho de um. É um bebezinho, né? A Digitalizem é um ainda bebezinho, a gente ainda precisa do apoio de vocês e vocês vão crescer junto com esse ecossistema, né? Então, não é um hub de cursos aleatórios, é um ecossistema projetado para sua transição. Tanto que a gente, os encontros que, nossa, não fez mais sentido. Mudou a ferramenta, tira do ar. Tira do ar, que é para vocês poderem andar com o que está funcionando. Então, por isso que eu falei, eu estou muito, né, nesse lugar, né, dessa curadoria. E para vocês, gente, não é tão fácil. Às vezes eu falo assim, não quero nem ver esse celular na minha frente aqui de ficar procurando conteúdo, etc, né? E quanto que, ó, gente, são aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui numa tela, assim. Então, vocês têm o método DVO. No momento, tá? Nós temos 9 trilhas de renda no digital. Então, introdução ao marketing digital, dropshipping global, dropshipping Brasil, Shopee, TikTok, afiliação, designer, web design, analista. A gente vai ter aplicativos também, gestor de tráfego, né? Então, encontros ao vivo, toda quinta-feira, no mínimo, o ano todo. Suporte humanizado nos 3 primeiros meses, tá? Então, para você não ficar perdido, dentro dos módulos também a gente tem os agentes, para você poder tirar dúvida, a comunidade, e tudo isso, gente, seria o valor de 13.855. Mas para essa turma dos embaixadores, e é o que eu falei para vocês, vocês estão construindo isso com a gente, então é um preço que a gente é um preço bem especial de 12 vezes de 101,10, né? E esse preço ele fica congelado, travado para sempre para vocês, ok? Então, 12 vezes de 101,10 ou 997 por um ano. O que que a gente tem de bônus para vocês, gente? Que a gente colocou esse mês, tá? Dos embaixadores, tá? Ô, Maísa, o link da comunidade da Digitalizei é só para quem já tá na Digitalizei, tá? Não, essa Só para. ideia é com elas, é com elas, Ah, tá, porque a do É Maria Com falou que Elas, não beleza, conseguiu tá. entrar no Manhãs Sagradas, aí eu fui falando para ela já. Ah, tá. Que susto, só achei só para não ter confusão, né? Porque daí tem que ser autorizado, mas só para falar que é só para quem é. Entra lá, Maria. Já já vai rolar um desafio, né, Mi? Exato, vai rolar. Então, gente, de presente, tá? Para quem tá entrando nessa turma de embaixador, a gente tá oferecendo o nosso. Lembra que eu falei para vocês que a mente também é importante? Que a mente digital é importante? Então, a gente tá oferecendo de presente para vocês a, as manhãs sagradas, que é esse esse passo a passo para você começar o seu dia dominando a sua manhã, porque quem domina a manhã, gente, domina o seu dia, quem domina o seu dia vai dominando a semana, quem domina a semana vai dominando o mês, quem domina o mês domina o ano. Mas você tem que começar com 15 minutos por dia, que seja, se priorizando.
para ter clareza, porque é isso também que o sistema tá fazendo com a gente, tá colocando a gente no piloto automático pra gente consumir sem conteúdos, entendeu? Pra gente ficar com a cara grudada nesse TikTok e não sair um minuto, ficar cada vez assistindo mais propaganda. E aí apostar no tigrinho, tá? Equipe, depois dá uma olhada que era para estar o link das manhãs sagradas embaixo da aula ali do ABC do digital. Eu tinha colocado ali, só para verificar o link para a pessoa entrar direto na aula do ABC do digital. Então, gente, eu vocês podem entrar em contato com o Wesley. Tá todo mundo em algum grupo de WhatsApp? Tem o contato aí da gente? Me conta aqui nos comentários. Se não, eu deixo para vocês aqui o número para vocês entrarem em contato com o Wesley, tirar as dúvidas de vocês, entendeu? Olha só como é desafiador sair do automático. Comecei a fazer esse processo há 9 anos atrás. Já há tempo, hein, Maria? Eu comecei não há tanto tempo, Maria, mas falo para você que hoje, né, eu descobri que eu tô vibrando numa vibração muito boa, então é. Ó, o Wesley tá perguntando qual grupo que vocês estão, gente. Vocês estão nos grupos? Vocês estão nos grupos? Me conta aí. Ô, Wesley, faz o seguinte, ó. Deixa o link do teu WhatsApp aqui pro pessoal já te chamar direto. Ou deixa o número de vocês aí nos comentários, gente. Se alguém tiver interesse em, em saber vocês já entenderam, né? Agora eu acho que vocês já entenderam o que é a Digitalizei, né? Mas assim, se tiver alguma dúvida referente, né, a pagamento, eu acredito que eu consegui explicar. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. O microfone está aberto aqui para vocês. Só para eu tirar a dúvida da Maria, senão eu não consigo dormir em paz hoje, Mi. Maria, esse link que eu te passei é da comunidade, é com elas. Dentro da comunidade, você vai ter os avisos sobre o próximo desafio das Manhãs Sagradas. Mas se você entrar hoje na Digitalizei, você ganha. Aí na Digitalizei nós temos uma comunidade, entende? E aí dentro da comunidade você tem o acesso. Ela já é da Digitalizei, ela já é da Ah, Digitalizei, ela só não encontrou o link. então eu Era tenho para que estar embaixo liberar da ela aula, eu igual? vou verificar. Ah, eu liberei para Josi. Se você autorizar, eu libero para ela. Não, libera, pode liberar. Então, eu vou liberar. Se ela já tá na Digitalizei. Ó lá, o link tá no módulo, na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tá o link do grupo. É porque esse grupo ele é, não é transparente, ele é invisível, Oculto, invisível. oculto. Ele é transparente, não vinha a palavra. Ele é invisível, tá, gente? Por isso que você não vê lá. Era uma proposta minha mesmo que fosse invisível, porque não vai ser para todas as turmas, né? Então, foi a turma dos fundadores que ganhou e agora é essa dos embaixadores. Então, aproveitem, tá? Para quem for para trilha de dropshipping, de dropshipping Brasil, a gente também tá dando de presente em agosto uma loja bem bacana, com logo, tudo feito pela nossa designer na Nuvem Shop. Ok? Beleza, meus amores? Deixa eu ver aqui quem tá online ainda.
Michele, só avisar o pessoal que o grupo vai estar aberto para tirar dúvidas. Vou estar dando assistência para vocês até amanhã no final do dia. Podem me chamar lá e também vou postar o meu WhatsApp aqui no bate-papo, tá bom? Eu sou Wesley, sou professor da escola do curso de TikTok e também sou, desculpa, perdão, Shopee, vários cursos, dropshipping, vários cursos lá dentro. E também sou sócio da Michelle, tá? Prazer, tá, pessoal? O grupo tá oficialmente aberto para tirar dúvidas. Beleza, se você está assistindo a reprise, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, né, para entrar em contato já diretamente com a equipe, ok? Beleza. É possível acompanhar as aulas pelo celular? Sim. Eu até ensinei para o pessoal. Eu vou ter que botar uma aula aí. Você pode criar um aplicativo ali dentro do celular que você já acessa as aulas automaticamente, tá? Você pode acessar assim pelo celular. Funciona super bem. Ok, Jorge? Dá para acessar assim pelo celular. E as ferramentas, a grande maioria dá para usar tudo pelo celular. Quando, desculpa, gente, quando a profissão não for tão boa, por exemplo, dropshipping é uma profissão que você até dá para começar pelo celular, mas para gerenciar de verdade você precisa de um computador. Então, a gente vai explicando tudo isso para vocês no meio do caminho, ok? Para realmente vocês se sentirem assistidos, né? Não ficarem aí boiando, tendo que investir mais para procurar informação. Maravilha, meus amores. Então, agradeço a presença de todos vocês. Para você que está assistindo a reprise, assine aqui o nosso canal no YouTube para você ficar por dentro. Tem muitos vídeos saindo. Me segue lá no Instagram. E vamos embora, gente, que não tem, não tem saída. A gente tem que se digitalizar. Estamos em 2026 e se digitalizar é uma obrigação. Quem não se digitalizar vai ficar para trás. Só que isso tem que ser feito de maneira estratégica, de maneira bem pensada. Não seguindo hype. O que que é hype? É acreditando na nova modinha do Instagram, né? Então não é isso que a gente quer para você, né? A gente quer que você tenha um caminho bem pensado, que você tenha segurança, até porque você tem família, tem já uma vida e com de 40 para cima, né, gente, a gente não tem mais tempo a perder. Tem muito tempo a viver, mas a gente já tem maturidade suficiente para entender que não dá mais para perder tempo, né? As rugas já vêm, já começa aquela dorzinha nas costas, não dá. Tem que. Cada minuto conta. A gente não consegue entender isso com 20 anos, né? Mas depois que passa dos 40 a gente entende. Então, desejo para vocês uma excelente noite. Gente, muito obrigada de verdade por quem esteve ao vivo. E qualquer coisa, fico à disposição. Forte abraço e boa noite a todos. Vou saindo aqui, gente.